Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Diego Penaforte e estou voltando aqui para mais uma aula de 3D Max. Então aqui tem exatamente onde a gente parou na aula passada. Vou continuar falando. Na aula passada eu expliquei algumas ferramentas de precisão do 3D Max e eu vou continuar aqui navegando pela interface. Na aula de hoje eu vou explicar aqui o processo de criação de mais alguns desses objetos, porque nós vamos trabalhar muito aqui com as ferramentas de Freeze and Freeze, Hide and Hide. Vou explicar alguns outros elementos aqui da interface também, para que não fique chato também, vocês possam ir criando objetos e testando. Então eu vou falar a princípio aqui, eu criei o torus, criei aqui o teapot, como nós vimos nas outras aulas, criei o cilindro. Para apresentar os outros aqui, você pode criar um box, também, que é a caixa. Ele é criado em dois movimentos. O primeiro, você clica, segura e arrasta para criar a base. Aí você solta e puxa para cima com o mouse solto, o dedo solto mesmo. Puxa para cima para criar a altura. E aí você clica e tem o box criado lá. Você tem também aqui o cone. Clica, segura e arrasta para criar a base. Solta. Puxa para cima, igual o cilindro, para criar a altura. Clica de novo, arrasta para o lado para afunilar e criar a parte de cima do cone. Por que eu estou criando esses objetos? Para mostrar para vocês que alguns objetos são criados com um clique apenas. Por exemplo, a esfera. A esfera você apenas clica, segura e arrasta. Criou a esfera. E outros são criados com 3 movimentos, 2 movimentos. Tem até objetos que são criados com 4 movimentos. Existe? Existe. Nós vamos vê-los mais para frente. Então o Max ele realmente é um programa complexo e ele exige muito da sua cognição, né? Ele exige muito da sua inteligência mesmo. Você precisa utilizar da sua inteligência para compreender os movimentos, para compreender como trabalhar com ele, para conseguir manipular o 3D Max. Nós temos aqui também a pirâmide, que é criada com 3 movimentos, com 2, desculpa, apenas. Nós temos aqui o plano, que é apenas um plano normal, criado com um movimento. Temos o tubo, que é legal também. Primeiro movimento você cria a parede. Segundo, você engrossa a parede. Terceiro, você joga ele para a altura. Temos a geosfera, que ela é diferente da esfera pela composição da sua malha, né? Falando aqui dos modos de visualização, antes de eu criar a geosfera, vou mostrar aqui os modos de visualização e alguns atalhos para eles. Então nós temos, por exemplo, aqui o modo F3, que é o modo wireframe, né? O que é esse wireframe? Deixa eu puxar uma imagem aqui. Bom, tudo que você vê no universo 3D é composto, como eu falei, de pontos, vértices, arestas e faces, né? Para essa aula não ficar muito matemática e muito chata, isso são conhecimentos da geometria. Então, como eu expliquei lá a respeito do plano cartesiano, que é formado por pontos, esses pontos têm um lugar no espaço, esses pontos em conjunto formam arestas, e essas arestas, por sua vez, formam as faces, os polígonos, que nós chamamos de polígonos no 3D. Então, tudo mesmo que você vê que existe aqui no 3D é formado dessa malha poligonal. Tudo que existe. Isso aqui é apenas uma visualização que o 3D Max dá para a gente, porque tudo é matemática, tudo isso aqui são equações matemáticas. E é isso que o programa entende e é com isso que ele trabalha. Ele apenas é uma máquina que dá essa visualização, porque senão nós teríamos que trabalhar e entender essas equações matemáticas. Mas tudo que você vê no mundo 3D, tudo que é modelado, tudo que você vê em tela, é composto por essa malha poligonal, é composto por essa malha, por esse wireframe, por essa malha que parece uma grade de arame, né? Então, os personagens que você vê no cinema, os personagens lá da Disney,
da Pixar, os personagens lá, o Shrek, tudo que você vê e que é feito em termos de computação gráfica é formado e constituído por essa grade de arame no ambiente 3D. E é com isso que a gente trabalha, e é isso que a gente aprende a manipular, por exemplo, quando você trabalha com modelagem. Esse wireframe é o que a gente manipula, existem várias ferramentas para que a gente possa ir esculpindo ele, modelando, transformando, para que a gente parta de um objeto simples como esse, por exemplo, ou uma esfera, ou um box, ou objetos como esses que a gente está vendo em tela, e a gente vai manipulando e chegando a um objeto como esse aqui. Isso é pura e simplesmente um processo de modelagem. Eu vou ter outros tutoriais aí de modelagem, inclusive eu vou trabalhar com objetos bem complexos. Então é importante você conhecer, você que está chegando agora no mundo da computação gráfica, é importante você conhecer e entender esse conceito do wireframe. Que tudo que é feito, tudo que você vê, por mais complexo que seja, que eu tenho o wireframe de um cenário, tudo por mais complexo que seja que você vê lá o Exterminador do Futuro, eu modelei um Exterminador do Futuro, eu tenho no meu portfólio. Eu vou pausar o vídeo aqui que eu vou mostrar para você a malha de arame dele. Tudo, por mais complexo que tenha, é composto por essa malha de arame. É tudo composto por pontos, arestas e faces que formam esse grande wireframe. Como eu prometi aqui, eu estou entrando no meu blog, diegoanimation.wordpress.com. É o meu site de portfólio de trabalhos. A época aqui que eu estou gravando esse vídeo, ele está meio desatualizado, eu vou colocar alguns trabalhos novos lá. Mas aqui tem o modelo que eu falei do exterminador. Eu vou sempre pausando o vídeo. Ele está abrindo aqui. E aqui a gente pode ver, vai começar a abrir, ó, só mostrar ele abrindo, as imagens do exterminador que eu modelei. Vou pausar para o vídeo não ficar muito longo. Então aqui as imagens do meu exterminador. Eu estou sem a imagem do wire dele, mas aqui a gente pode ver a malha dele poligonal. Aqui as imagens do render. Mas aqui dá para entender mais ou menos que tudo é modelado, tudo é criado. E tudo isso é feito de grade de arame, de grade poligonal. Voltando aqui à aula, para você navegar para essa grade poligonal, nós temos aqui os modos de visualização. Basta clicar aqui ao lado do nome da janela, Perspective, nós temos aqui os modos de visualização da janela. Todas elas têm, se eu voltar aqui, ó, Front, Wireframe, está aqui, ó, só mudar. Né? Posso mudar para Realista, que é um modo que ele tem luzes e sombras. Deixa eu voltar essa aqui para o Wireframe. Vamos trabalhar com essa aqui, mas todas elas têm. Ao lado do nome você tem os modos de visualização. Deixa eu voltar para a perspectiva. Então a primeira que eu falei é o modo realista, que você tem luzes na cena e sombras. Ó. Ele gera sombras na sua viewport. Essa aqui, como eu expliquei em outras aulas, é a viewport, é a vista de trabalho. Então o modo realista ele gera sombras lá na sua viewport. Nós temos o modo Shaded, que ele é parecido com o modo realista, só que sem as sombras. Ele é um modo mais leve. Por quê? Porque as sombras pesam bastante. Aqui não vai pesar muito, porque eu tenho uma cena simples. Mas quando você tem lá um exterminador do futuro modelado na sua cena inteiro, por exemplo, ele é muito pesado, ele tem muitos polígonos, ele tem muitos elementos. E aí acaba que você fica com a sua timeline, com a sua viewport muito pesada para trabalhar. Então esse modo Shaded é mais leve e mantém mais ou menos a mesma qualidade do modo realista. Nós temos também o Consistent Colors, que é um modo que você perde um pouco da tridimensionalidade, né? Ele apenas o modo Shaded, você tem as sombras ali, ele desenhando como se ele tivesse feito mesmo aquele desenho artístico, né? Que você tem as luzes e sombras dos objetos. O modo
Consistent Color ele perde um pouco das sombras, fica meio como desenho animado. E aí você perde um pouco aqui da tridimensionalidade, mas ele é como se fosse um modo mais simplificado para você visualizar e poder modelar, editar e trabalhar com os objetos. Nós temos o modo facetado, né, que ele sombreia o objeto como se ele fosse uma escultura bruta, né? Os outros modos é mais ou menos isso aqui. O modo Shaded, ó, ele meio que suaviza, tá vendo? O objeto fica como se estivesse lixado, suavizado. Ele esconde um pouco do aspecto poligonal do objeto. No modo Facets, não. Ó, o objeto fica poligonalzão lá. Ó. Ele fica quadradão, blocado, como se fosse aquele gráfico de game antigo, ou uma escultura bruta, que ainda vai ser lixada. Não tem realmente muita utilidade. Tem o Hidden Line, que ele esconde as linhas que estão atrás do objeto. É como se fosse o modo Consistent Color, só que um pouco mais simples. O modo Wireframe, que é o modo de grade de arame, como eu falei, que você apenas vê a grade de arame da sua cena. Tudo que tiver na sua cena vai ser mostrado em grade de arame. Tem o modo Bounding Box, que não serve realmente para nada. Ele mostra os objetos como caixas. Ah, professor, para que serve isso? É o modo mais leve de representação. É o modo. Todos esses modos eles têm um custo computacional, né? Para o computador gerar esses gráficos para você. Basicamente, esses gráficos são gerados na placa de vídeo. Então, a placa de vídeo está computando isso aqui para você, para te dar essa visualização. É muito importante para você trabalhar com 3D Max, você ter uma boa placa de vídeo na sua máquina. Né? A maior parte dos cálculos gráficos desse programa são feitos na placa de vídeo, render, essa própria o desenho, né? A geração da viewport, dos elementos da viewport, do que está sendo apresentado. Ó, quando eu giro, por exemplo, esse cálculo é feito na placa de vídeo. A placa de vídeo está trabalhando para te possibilitar que você veja isso em tempo real. Então é bom você ter uma boa placa de vídeo aí na sua máquina. E cada visualização dessa tem um custo computacional, né? Como assim, professor? A placa de vídeo ela gasta mais energia, entre aspas, ou menos energia para mostrar isso aqui para você. Então essa aqui é de baixa energia, baixo custo computacional. Não é energia elétrica não, hein, gente? É energia no sentido de o quanto que ela computa, o quanto que ela está fazendo cálculos, gerando cálculos lá para te dar a visualização. Então, se a sua máquina, se o seu computador não é muito bom e está muito pesado, você gira, por exemplo, e ele demora a responder, você pode trabalhar aqui no modo Consistent Color, no modo Shaded. O modo mais pesado de longe é o realista. É o modo mais pesado e que mais cobra da sua máquina para você trabalhar. E o modo menos pesado seria o Bounding Box. Só que aí boa sorte em tentar trabalhar vendo seus objetos representados apenas como caixas. Realmente não é um modo muito útil, muito legal para se trabalhar. Tem o modo Clay, que é um modo parecido aí com o ZBrush. A galera da escultura digital aí pode se identificar para trabalhar com esse modo de visualização. E os modos estilizados, que realmente eu não trabalho, mas você vê a sua viewport como grafite, ó, você vê a sua viewport como lápis de cor, lápis colorido e tal. Isso sai no render para você renderizar. Eu vou falar ainda também de render, mas é só clicar nesse ícone aqui que tem representado pelo pote de chá. Você clica aqui, ele renderiza. Tem como você fazer esse estilo sair no render, você mostrar ele aqui. Por enquanto não sai. Mas realmente uma besteira. Esses modos estilizados aqui, ó, a gente não usa muito, a não ser que você queira um filme com esse efeito, mas esses outros, lápis de cor, acrílica, tinta acrílica, a gente realmente não usa muito, mas você fica aí sabendo que eles existem e que eles estão aqui. Aqui tem o modo, né, onde você tira, deixa eu voltar aqui para desabilitar aqui o modo estilizado. Tá, para o modo realista. Você tem aqui como desabilitar aquelas ferramentas de
Esse modo aqui é mais para modelagem, né? Você tem como Shade Selected Face, que é quando eu for falar de modelagem, você vai ver que os polígonos que eu seleciono eles vão ficar vermelhos. Então aqui esse modo ele desabilita isso, Shade Selected Face e o Selected Edge. Então isso aqui é mais para modelagem. Tem o Light and Shadows, que você habilita ou desabilita essas sombras e luzes da viewport, né? Você pode iluminar com as luzes da cena. Como eu não tenho nenhuma luz, nenhuma lâmpada criada na cena, ele ilumina com as luzes padrão. Se eu tivesse, eu posso vir aqui no Lights and Shadows, escolher iluminar com as luzes padrão, que são essa aqui, que é uma luz padrão feia criada na cena. Ela é feia, ela é mecânica, ela tem aspecto de computação gráfica, ela que gera essa sombra. É uma luz padrão que você não precisa criar. Ou eu posso iluminar com as luzes da cena, mesmo que aí eu vou ter que criar lâmpadas para iluminar a minha cena. Posso habilitar ou desabilitar as sombras, mesmo no modo realista. Né? Aí, se eu desabilitar as sombras no modo realista, ele fica igual ao modo Shaded. E tem Ambient Occlusion, que é uma coisa que ela pesa muito, mas é tipo como se fossem sombras dentro das sombras, né? Ele faz um efeito ali um pouco mais que deixa a sua viewport mais realista ainda. Você pode desabilitar porque ele realmente é pesado e faz pouca diferença na sua cena. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, pelos modos de visualização da cena aí. A gente encerra a aula de hoje e vamos para a próxima aí. Até lá!